Você já orou por um enfermo e se perguntou por que a cura não aconteceu? Já colocou suas mãos sobre alguém sofrendo, clamou a Deus com lágrimas nos olhos, citou promessas das Escrituras, e mesmo assim aquele corpo continuou gemendo em dor? Existe algo que você precisa saber antes de orar pela enfermidade de alguém. Algo que Jesus revelou claramente, mas que a igreja moderna esqueceu. Algo que transforma completamente o resultado da sua intercessão. Não estou falando de fórmulas mágicas. Não estou falando de métodos humanos. Estou falando de um princípio espiritual tão profundo que, quando você o compreende, sua oração deixa de ser apenas palavras bonitas e se torna um decreto que move o céu e muda a terra. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. Ali está a história de 4 homens que carregavam um paralítico. Eles queriam levar aquele homem até Jesus. A casa estava lotada. Ninguém conseguia passar. E então fizeram algo extraordinário. Abriram o telhado, rasgaram a cobertura e desceram o enfermo diante de Cristo. Mas preste atenção no que acontece em seguida. Jesus olha para aquele homem, vê seu corpo quebrado, vê seus olhos suplicantes. E sabe o que ele diz primeiro? Filho, os teus pecados estão perdoados. Os escribas ficam escandalizados. Os fariseus começam a murmurar. Todos esperavam que Jesus curasse o corpo, mas Jesus trata primeiro da alma. Por quê? Porque Jesus sabia algo que nós esquecemos. A enfermidade não é apenas física, ela tem raízes espirituais. Ela tem conexões invisíveis. E quando você ora por um enfermo sem entender isso, você está tratando apenas os sintomas e ignorando a causa. A Bíblia é clara em Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Você viu? A cura está conectada com o perdão. A restauração física está ligada à libertação espiritual. Não é sempre assim? Não, mas é frequentemente assim. E quando você ignora essa verdade, sua oração fica incompleta. Vou te contar algo que mudou minha vida. Há anos, eu orava pelos enfermos com toda sinceridade. Eu clamava, eu jejuava, eu cria, mas muitas vezes não via resultados. Até que Deus me mostrou. Você está tratando a doença como se ela fosse apenas uma questão médica. Mas muitas enfermidades são manifestações externas de prisões internas. Isso significa que toda doença é causada por pecado? Não. O próprio Jesus esclareceu isso em João 9, quando seus discípulos perguntaram sobre o homem cego de nascença. Quem pecou, este ou seus pais? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Mas significa que existe uma conexão espiritual que não pode ser ignorada. Significa que o corpo, a alma e o espírito estão interligados. Significa que quando você ora por cura, precisa ter discernimento espiritual para identificar o que realmente está acontecendo naquela vida. Pense em Davi. Quando ele pecou com Batseba, o que aconteceu? Ele escreveu no Salmo 32, 3, 4. Enquanto eu me calei, os meus ossos se consumiram pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. A culpa não confessada estava destruindo seu corpo fisicamente, seus ossos consumindo, seu vigor secando. Não era apenas emocional, era físico. E a cura só veio quando ele confessou, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Você está começando a entender? A cura completa exige restauração completa. E restauração completa significa tratar o homem todo, corpo,
alma e espírito. Mas cuidado! Não estou dizendo para você se tornar um juiz. Não estou dizendo para você interrogar o enfermo como se fosse um investigador espiritual. Estou dizendo para você buscar o discernimento de Deus, para você orar pedindo sabedoria, para você permitir que o Espírito Santo revele o que precisa ser tratado. Tem pessoas que carregam mágoas há décadas, e essas mágoas se transformaram em amargura. E a amargura se transformou em raiz venenosa, e essa raiz está envenenando o corpo todo. Hebreus 12:15 nos adverte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Você consegue ver? A amargura não fica apenas no coração. Ela contamina, ela perturba, ela produz efeitos físicos, e quando você ora por aquela pessoa sem tratar essa raiz, você está orando pela metade. Jesus nunca orou pela metade. Quando ele curava completamente. Quando ele restaurava totalmente. E ele nos ensinou a fazer o mesmo. Olhe para a mulher com o fluxo de sangue. 12 anos sofrendo. 12 anos gastando tudo com médicos, 12 anos de humilhação social, porque, segundo a lei, ela era impura. Ela toca na orla da veste de Jesus e é curada instantaneamente. Mas Jesus não deixa ela ir embora em silêncio. Ele para, ele pergunta: quem tocou em mim? Ela vem tremendo. E então Jesus diz que: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada deste teu mal. Jesus poderia ter deixado ela ir. Ela já estava curada fisicamente. Mas ele queria mais. Ele queria que ela fosse completamente restaurada. Ele queria que ela soubesse que não era mais impura, que não precisava mais se esconder, que sua identidade havia sido transformada. Isso é cura completa. Isso é restauração total. E isso é o que sua oração deve buscar. Quando você ora por um enfermo, você não está apenas pedindo para Deus consertar um corpo quebrado. Você está declarando restauração sobre uma vida inteira. Você está proclamando liberdade sobre toda a área de cativeiro. Você está rompendo correntes invisíveis que mantêm aquela pessoa presa. Mas você só pode fazer isso se você entender o que está fazendo. Se você tiver discernimento espiritual. Se você permitir que Deus revele o que precisa ser tratado. Tem algo mais que você precisa entender antes de orar por um enfermo. A autoridade espiritual vem da intimidade com Deus. Você não pode dar o que você não tem. Você não pode transmitir poder que você não possui. Você não pode decretar cura se você mesmo está vivendo em enfermidade espiritual. Os discípulos de Jesus aprenderam isso da maneira difícil. Em Marcos 9, um homem traz seu filho possuído por um espírito mudo. Ele implora aos discípulos que expulsem aquele demônio. E os discípulos tentam. Eles usam o nome de Jesus. Eles fazem tudo o que viram o mestre fazer. Mas não acontece nada. Então Jesus chega. E com uma palavra expulsa o espírito imediatamente. Os discípulos ficam confusos, ficam envergonhados e perguntam a Jesus em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus responde: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Você entende o que Jesus estava dizendo? Existe um nível de autoridade espiritual que só vem através da consagração. Existe um poder que só é liberado quando você vive em comunhão profunda com Deus. Você não pode apenas usar o nome de Jesus como uma fórmula mágica. Você precisa conhecer Jesus intimamente. Paulo enfrentou uma situação semelhante em Atos 19. Havia 7 filhos de um sacerdote judeu chamado Seva que tentavam expulsar demônios usando o nome de Jesus. Eles diziam: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E sabe o que aconteceu? O espírito maligno respondeu: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o homem possuído saltou sobre eles e os dominou. Isso é assustador, mas é real. O mundo espiritual reconhece a autoridade genuína.
Demônios sabem quem tem poder real e quem está apenas fingindo. E quando você ora por um enfermo, você está entrando em território espiritual. Você está lidando com forças invisíveis. E você precisa ter autoridade verdadeira. Essa autoridade não vem de títulos, não vem de cargos na igreja, não vem de quantas conferências você frequentou ou quantos livros você leu. Ela vem de uma coisa: relacionamento íntimo com Deus. Jesus passava noites inteiras em oração. Ele se levantava de madrugada para buscar a face do Pai. Ele jejuava, ele se consagrava. E por isso, quando ele falava, acontecia. Quando ele ordenava, os demônios obedeciam. Quando ele tocava, os enfermos eram curados. E ele disse claramente em João 15:5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Sem ele, você não pode fazer absolutamente nada de valor eterno. Isso significa que antes de você estender sua mão para orar por um enfermo, você precisa se perguntar: como está minha vida de oração? Como está minha intimidade com Deus? Estou vivendo em santidade? Estou andando em obediência? Porque se você está vivendo em pecado consciente, sua oração não terá poder. Se você está guardando amargura, rancor, falta de perdão, sua intercessão será bloqueada. Se você está negligenciando sua comunhão com Deus, sua autoridade espiritual será fraca. Isaías 59:1-2 declara: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Você vê? Não é que Deus não possa curar, não é que Deus não queira curar, mas o pecado cria uma barreira. A iniquidade produz separação, e quando você está separado de Deus, sua oração não tem poder. Tem muita gente orando sem resultados porque está vivendo uma vida dupla. Na igreja são super espirituais, em casa são carnais. No culto, levantam as mãos. No trabalho, mentem e enganam. Querem a unção de Deus, mas não querem a santidade de Deus. Mas não funciona assim. Hebreus 12:14 é claro: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação não é opcional, não é um extra para crentes mais comprometidos. É um requisito para todos que querem ver Deus se mover. E quando você vive em santidade, quando você cultiva intimidade genuína com Deus, algo poderoso acontece. Você começa a perceber coisas que outros não percebem. Você começa a discernir o que Deus está fazendo. Você começa a ouvir a voz do Espírito Santo mostrando como orar. Às vezes, o Espírito Santo vai revelar que aquela enfermidade tem raiz em mágoa. Outras vezes, ele vai mostrar que há opressão demoníaca. Outras vezes ainda, ele vai indicar que aquela pessoa precisa primeiro se reconciliar com alguém antes da cura vir. Jesus fez isso constantemente. Em João 5, ele cura o paralítico no tanque de Betesda. Depois, ele o encontra no templo e diz: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus sabia que havia uma conexão espiritual ali. Ele tratou a raiz, não apenas o sintoma. E você precisa ter essa mesma sensibilidade espiritual. Você precisa permitir que o Espírito Santo guie sua oração, porque nem toda enfermidade é igual, nem toda situação requer a mesma abordagem. E quando você tem intimidade com Deus, Ele te mostra como agir em cada caso. Tem momentos em que você vai orar e sentir o Espírito Santo dizendo: perdoe primeiro. Tem momentos em que você vai sentir: quebre essa maldição hereditária. Tem momentos em que você vai sentir: declare liberdade sobre essa mente atormentada. Mas você só vai perceber essas nuances se você conhecer a voz de Deus.
Se você passar tempo com Ele, se você cultivar sensibilidade espiritual através da oração, do jejum, da meditação na palavra, Moisés conhecia a Deus face a face. Por isso, quando ele orava, coisas impossíveis aconteciam. Elias tinha comunhão profunda com o Senhor. Por isso, quando ele declarava, o céu se fechava ou se abria. Daniel buscava a Deus 3 vezes ao dia. Por isso, quando ele orava, reinos eram abalados. E você? Quanto tempo você passa na presença de Deus? Quanto você investe em intimidade real com Ele? Porque essa é a fonte do seu poder espiritual. Essa é a origem da sua autoridade para curar enfermos. Agora vamos falar sobre algo que muitos ignoram completamente: o papel da fé na cura. Não apenas sua fé, mas a fé do enfermo. Porque a Bíblia deixa claro que a fé é um elemento essencial no processo de restauração. Jesus disse repetidamente: a tua fé te salvou. Para a mulher com o fluxo de sangue, para o cego Bartimeu, para a mulher Ciro-fenícia, a fé dela, não apenas a fé de Jesus, a fé delas foi o que ativou o poder de Deus. Em Mateus 13:58, temos uma passagem surpreendente sobre Jesus em Nazaré. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus, o Filho de Deus, aquele que tinha todo o poder, não pôde fazer muitos milagres ali. Por quê? Por causa da incredulidade das pessoas. Isso deve nos fazer parar e pensar: se a incredulidade impediu Jesus de fazer milagres, quanto mais vai impedir nossas orações? Se a falta de fé bloqueou o poder de Deus, mesmo quando Jesus estava fisicamente presente, quanto mais vai bloquear quando somos nós orando? Por isso, quando você ora por um enfermo, você precisa fazer mais do que apenas pedir a Deus pela cura. Você precisa ajudar aquela pessoa a exercer fé. Você precisa edificar a confiança dela em Deus. Você precisa combater a incredulidade que está roubando o milagre dela. Como você faz isso? Através da palavra de Deus. Romanos 10:17 declara: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé não vem de sentimentos, não vem de experiências passadas. Ela vem da palavra. Então, antes de você orar, declare a palavra sobre aquela pessoa. Lembre ela das promessas de Deus. Mostre a ela o que as Escrituras dizem sobre cura, sobre restauração, sobre o caráter de Deus. Diga a ela. Êxodo 15:26 declara: eu sou o Senhor que te sara. Diga, Salmo 103:3 afirma que Deus perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Diga, 1 Pedro 2:24 proclama que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Cada palavra da Escritura que você declara está construindo fé naquela pessoa. Cada promessa que você relembra está combatendo a dúvida. Cada verdade bíblica que você proclama está criando atmosfera para o milagre. Mas tem algo mais. Você também precisa confrontar a incredulidade que se esconde atrás de linguagem religiosa. Tem muita gente que diz, se for da vontade de Deus, como uma desculpa para a falta de fé. Eles oram, Senhor, se for tua vontade, cure essa pessoa. Mas espera um momento. A cura é da vontade de Deus? Claro que é. Jesus curou todos que vieram a Ele. Ele nunca recusou ninguém dizendo, não é da vontade de meu Pai curar você. Ele curou todos, sempre. Então, quando você adiciona, se for da vontade de Deus, a sua oração pela cura, você está, na verdade, duvidando da vontade de Deus. Você está criando uma saída para a incredulidade. Você está enfraquecendo sua própria oração. Tiago 1:6-7 nos adverte. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Você não pode orar duvidando e esperar resultados. Você não pode decretar cura enquanto questiona se Deus realmente quer curar.
Você precisa conhecer a vontade de Deus claramente revelada em sua palavra. E então, orar com ousadia, com confiança, com autoridade. Marcos 11, 23, 24 é ainda mais direto. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Crede que recebereis. Presente, agora, não no futuro, não quando Deus decidir, agora. No momento da oração, você crê que já recebeu. Essa é fé verdadeira. Essa é fé que move montanhas. Mas aqui está o desafio. Como você ajuda um enfermo que está desesperado, que já tentou tudo, que já foi decepcionado antes, a exercer esse tipo de fé? Como você eleva o nível de confiança de alguém que está fraco, que está cansado, que está à beira do desespero? Você faz o que Josué fez. Em Josué 1:9, Deus disse a ele: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Você fortalece a pessoa com a presença de Deus. Você lembra a ela que Deus está com ela, que Deus não a abandonou, que Deus não esqueceu dela. Você declara que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó, que ressuscitou a Lázaro, é o mesmo Deus que está presente naquele momento para curar. E você ora com convicção. Você não pede timidamente. Você não sussurra com medo. Você declara com autoridade. Você ordena a enfermidade que saia. Você proclama cura em nome de Jesus. Você age como alguém que conhece seus direitos legais no reino de Deus, porque em Cristo você tem direitos legais, você tem autoridade delegada. Jesus disse em Lucas 10:19, Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Poder, autoridade, sobre toda a força do inimigo. Então, quando você ora por um enfermo, você não está suplicando. Você está exercendo autoridade. Você não está esperando ver se Deus vai ter misericórdia. Você está declarando o que já foi conquistado na cruz. Você está aplicando a vitória de Jesus àquela situação específica. Mas deixe-me ser muito claro sobre algo. Exercer autoridade espiritual não significa ser arrogante. Não significa ser presunçoso. Não significa agir como se você fosse Deus. Existe uma linha delicada entre confiança espiritual e soberba religiosa. Você precisa entender que a autoridade que você tem não é sua, é delegada. Jesus te deu autoridade, mas ela funciona apenas quando você está sob a autoridade dele. Você só pode exercer poder espiritual quando você está submisso ao rei. É como um policial. Ele tem autoridade para parar o trânsito, mas essa autoridade não vem dele mesmo, vem do governo que ele representa. Se ele deixar seu cargo, se ele desobedecer às leis, ele perde essa autoridade. O mesmo acontece espiritualmente. Lucas 7 conta a história do centurião que tinha um servo enfermo. Ele manda chamar Jesus, mas depois diz: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Você percebe o princípio? O centurião entendia que a autoridade de Jesus vinha de sua submissão ao Pai. E ele entendia que sua própria autoridade como centurião vinha de sua submissão ao Império Romano. Por isso ele tinha fé de que Jesus poderia curar apenas com uma palavra, e Jesus ficou maravilhado. Ele disse: Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, e o servo foi curado naquela mesma hora. Então, quando você ora por um enfermo,
Você precisa estar sob a autoridade de Cristo. Você precisa estar vivendo em obediência. Você precisa estar alinhado com a vontade do Pai. Porque a autoridade espiritual não funciona no vácuo. Ela opera dentro de um relacionamento de submissão. Isso significa que se você está vivendo em rebeldia, sua oração não terá poder. Se você está desobedecendo a Deus em áreas da sua vida, você não pode esperar que Ele honre suas orações pelas enfermidades dos outros. Se você está negligenciando as instruções claras da palavra, você está minando sua própria autoridade espiritual. Saul aprendeu isso da maneira mais dolorosa. Ele era rei. Ele tinha autoridade. Mas quando desobedeceu a Deus, o Espírito Santo se afastou dele. E Samuel disse em 1 Samuel 15, 22, 23, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Rebelião é como feitiçaria. Isso é forte, isso é sério. Quando você desobedece a Deus conscientemente, você está praticando uma forma de feitiçaria. Você está tentando manipular as coisas do seu jeito. E isso destrói sua autoridade espiritual. Por isso, antes de você orar por um enfermo, examine seu próprio coração. Pergunte ao Espírito Santo se há alguma área de desobediência na sua vida. Se há algum pecado não confessado. Se há alguma instrução divina que você está ignorando. E se o Espírito Santo revelar algo, trate disso imediatamente. Não tente esconder. Não tente justificar. Confesse, arrependa-se, mude, porque sua eficácia na oração depende da sua condição espiritual. 1 Pedro 3:7 até fala sobre como relacionamentos afetam orações. Os maridos são instruídos a viver com suas esposas com entendimento, honrando-a como vaso mais fraco, porquanto sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não sejam impedidas as vossas orações. Você viu isso? Orações impedidas. Por quê? Por causa da maneira como o marido tratava a esposa. O comportamento pessoal afeta diretamente o poder da oração. Os relacionamentos horizontais impactam a conexão vertical. Então, se você quer orar com poder pelos enfermos, você precisa viver em integridade. Você precisa tratar as pessoas com amor. Você precisa perdoar aqueles que te machucaram. Você precisa buscar reconciliação onde há conflito. Mateus 5, 23, 24 é claro. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Primeiro reconciliação, depois adoração. Primeiro relacionamentos corretos, depois orações eficazes. Você não pode estar em conflito com as pessoas e esperar estar em comunhão com Deus. Você não pode odiar seu irmão e dizer que ama a Deus. 1 João 4:20 é brutalmente honesto. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Então, quando você ora por um enfermo, você precisa ter certeza de que sua vida está alinhada com os princípios de Deus, que você está vivendo em amor, que você está praticando perdão, que você está buscando paz com todos. E quando sua vida está certa, quando seu coração está puro, quando você está andando em obediência, então sua oração tem poder real. Então, suas palavras carregam autoridade genuína. Então, você pode colocar suas mãos sobre o enfermo e esperar que a cura aconteça. Tiago 5,16 declara: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Justo, não perfeito, mas justo. Alguém que está vivendo em retidão. Alguém que está buscando agradar a Deus. Alguém cuja vida está alinhada com a vontade divina. Essa é a pessoa cuja oração é poderosa.
Essa é a pessoa que vê milagres. Essa é a pessoa que Deus usa para trazer cura aos enfermos. Tem outro aspecto crucial que você precisa entender quando ora por enfermos: o poder das palavras. A Bíblia ensina claramente que as palavras têm autoridade criativa. Elas não são apenas sons que saem da sua boca. Elas são forças espirituais que produzem efeitos reais no mundo natural e no mundo espiritual. Provérbios 18:21 declara: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Morte e vida. No poder da língua. Suas palavras podem trazer vida ou morte, podem trazer cura ou enfermidade, podem edificar ou destruir. Por isso, quando você ora por um enfermo, você precisa ter muito cuidado com o que você declara. Você não pode concordar com a doença. Você não pode dar voz ao diagnóstico médico como se fosse a palavra final. Você não pode falar sobre a enfermidade como se ela fosse mais poderosa que o nome de Jesus. Muitas vezes, sem perceber, as pessoas enfraquecem suas próprias orações pelas palavras que usam. Elas dizem: Senhor, eu sei que essa doença é terrível. Senhor, o médico disse que não tem mais jeito. Senhor, parece impossível que essa pessoa seja curada. Cada uma dessas declarações está concordando com o problema, não com a solução. Está dando mais poder à doença do que a Deus. Está estabelecendo a impossibilidade em vez da possibilidade. Jesus nunca fez isso. Quando ele orava pelos enfermos, ele não validava a condição deles. Ele decretava mudança. Quando falou com o paralítico, não disse: coitado de você, tantos anos sem andar. Ele disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Comando, decreto, declaração de autoridade. Sem negociação com o problema. Sem reconhecimento da impossibilidade. Apenas fé ativa expressa em palavras de poder. E isso não é pensamento positivo. Não é manipulação mental. É princípio espiritual estabelecido por Deus desde a criação. Quando Deus criou o mundo, como ele fez? Gênesis 1 repete constantemente: e disse Deus. Ele falou, e aconteceu. As palavras de Deus criaram realidade, e você foi criado à imagem de Deus. Você tem, em menor escala, a mesma capacidade criativa através das palavras. Quando você declara algo em fé, alinhado com a palavra de Deus, você está liberando poder criativo no mundo espiritual que se manifesta no mundo natural. Jesus confirmou isso em Marcos 11:23. Qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aquilo que diz. As palavras que você fala têm poder de criar realidade. Então, quando você ora por um enfermo, você não deveria dizer: Senhor, por favor. Se for possível, talvez, quem sabe, você poderia considerar curar essa pessoa. Você deveria decretar: em nome de Jesus, eu declaro cura sobre esse corpo. Eu ordeno que essa enfermidade saia. Eu proclamo restauração completa agora. Você está falando para a montanha. Você está comandando a situação. Você está exercendo a autoridade que Jesus te deu através das suas palavras. Mas preste atenção. Isso só funciona quando suas palavras estão fundamentadas na palavra de Deus. Você não pode simplesmente inventar declarações aleatórias e esperar que funcionem. Você precisa conhecer o que a Bíblia diz. Você precisa decretar verdades bíblicas, não opiniões pessoais. É por isso que Josué 1:8 instrui: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não se aparte da tua boca. A palavra de Deus precisa estar constantemente na sua boca, meditando dia e noite. Não apenas lendo ocasionalmente, mas mergulhando profundamente nas Escrituras até que elas se tornem parte de você. Quando você faz isso,
Quando você enche seu coração e sua mente com a palavra, então sua boca naturalmente falará verdades poderosas. Suas declarações estarão fundamentadas na eternidade. Suas palavras carregarão o peso do céu. E o inimigo não pode resistir à palavra de Deus falada com fé. Efésios 6:17 chama a palavra de Deus de espada do Espírito. Não é apenas informação, é arma, é instrumento de guerra espiritual. E quando você empunha essa espada através das suas palavras, você está lutando batalhas e vencendo. Por isso, antes de orar por um enfermo, prepare suas palavras. Não improvise, não fale qualquer coisa que vier à mente. Busque ao Senhor e deixe que Ele te dê as palavras certas. Permita que o Espírito Santo guie o que você vai decretar. Tem momentos em que você vai sentir o Espírito Santo dizendo: declare vida sobre esse corpo. Outras vezes, ele vai dizer: quebre essa maldição hereditária. Outras vezes ainda, proclame identidade e propósito sobre essa pessoa. Cada situação é única. Cada enfermo precisa de algo específico, e quando você está sensível ao Espírito Santo, ele te mostra exatamente o que declarar. E então você fala com convicção, com autoridade, com fé, não gritando necessariamente, mas com firmeza, com certeza, como alguém que conhece seus direitos legais e está os exercendo, porque as palavras têm poder. Suas palavras hoje estão moldando sua realidade de amanhã. E quando você aprende a usar suas palavras corretamente, quando você alinha sua boca com a palavra de Deus, você se torna um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para trazer cura e restauração. Agora vamos abordar algo que muitos evitam: o jejum e sua conexão com orações poderosas. Jesus foi claro quando disse que certos tipos de libertação e cura só acontecem através de oração e jejum. Não é apenas oração, é oração combinada com jejum. Por quê? Porque o jejum faz algo em você espiritualmente que nenhuma outra disciplina consegue fazer. Ele quebra o domínio da carne, ele sensibiliza seu espírito, ele remove obstáculos que você nem sabia que existiam. Ele abre dimensões do poder de Deus que permanecem fechadas para aqueles que nunca jejuam. Isaías 58 é um capítulo inteiro dedicado ao tipo de jejum que Deus honra. E ali, no versículo 6, Deus diz: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. O jejum quebra ligaduras, desfaz ataduras, liberta oprimidos, despedaça jugos. Isso é linguagem de libertação. Isso é descrição de poder sobrenatural sendo liberado. E tudo isso está conectado ao jejum correto. Mas preste atenção, não é qualquer jejum. É o jejum que Deus escolheu. O jejum que vem de coração sincero. O jejum que não é performance religiosa, mas busca genuína por mais de Deus. Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério. Por quê? Porque ele sabia que enfrentaria o diabo. Ele sabia que precisaria de poder espiritual para vencer as tentações. Ele sabia que estava entrando em guerra e guerra requer preparação. Quando você ora por enfermos, especialmente em casos difíceis, você também está entrando em guerra. Você está confrontando forças das trevas que querem manter aquela pessoa doente. Você está batalhando contra principados e potestades que operam através da enfermidade. E para essa batalha, você precisa de mais do que orações rápidas. Você precisa de jejum. Você precisa desse tempo de consagração onde você nega seu corpo para fortalecer seu espírito. Onde você diz não para a comida para dizer sim para Deus de uma maneira mais profunda. Eu sei que vivemos numa cultura que rejeita qualquer tipo de abnegação. Tudo hoje é sobre conforto, prazer, satisfação imediata.
A ideia de jejuar parece radical demais, extrema demais, desnecessária demais. Mas os homens e mulheres de Deus que viram os maiores milagres eram pessoas de jejum. Moisés jejuou, Elias jejuou, Daniel jejuou, Esther jejuou, Paulo jejuou. E todos eles experimentaram o poder de Deus de maneiras extraordinárias. Você quer orar por enfermos e ver resultados? Adicione jejum à sua vida espiritual, não esporadicamente. Não apenas quando você está desesperado, mas como parte da sua caminhada com Deus, como disciplina regular que mantém você afiado espiritualmente. E quando você jejua, algo acontece. Seu espírito se torna mais sensível à voz de Deus. Você percebe coisas que antes passavam despercebidas. Você discerne estratégias espirituais que antes estavam escondidas. Você recebe revelação que transforma sua maneira de orar. Daniel jejuou e recebeu entendimento de mistérios proféticos. Esther jejuou e salvou uma nação inteira. Paulo jejuou e recebeu revelações do terceiro céu. O jejum não é apenas sobre negar comida, é sobre criar espaço para Deus fazer mais em você e através de você. Mas tem um aspecto do jejum que muitos não entendem. Ele humilha você diante de Deus. Salmo 35:13 diz: Eu humilhei a minha alma com o jejum. Humilhação. Isso é essencial, porque para você ser usado poderosamente por Deus, você precisa ser humilde. Você não pode ser cheio de si mesmo e cheio do Espírito Santo ao mesmo tempo. Você não pode ser arrogante e ungido simultaneamente. Tiago 4:6 declara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Resiste. Deus se opõe ativamente aos orgulhosos, mas aos humildes ele dá graça. E essa graça é o que libera poder sobrenatural na sua vida. O jejum produz humildade genuína. Ele te lembra de que você é totalmente dependente de Deus, que sem Ele você não pode fazer nada, que seu poder vem dele, não de você. E quando você está nesse lugar de humildade, quando você reconhece sua total dependência de Deus, então Ele pode te usar poderosamente. Então Ele pode fluir através de você sem obstáculos. Então sua graça pode operar livremente. Então, aqui está meu desafio para você. Se você quer aumentar sua eficácia, orando por enfermos, comece a jejuar. Não precisa ser 40 dias. Comece com um dia, depois 2, depois uma semana. Vá crescendo gradualmente e não faça disso um ritual legalista. Não jejue para impressionar pessoas. Não jejue para ganhar pontos com Deus. Jejue porque você quer mais dele, porque você reconhece que precisa de poder espiritual maior. Porque você está comprometido a ver o reino de Deus avançar. E quando você combina oração com jejum, quando você adiciona essa dimensão de consagração à sua vida espiritual, você vai começar a ver resultados diferentes. Casos impossíveis vão começar a ser resolvidos. Enfermidades rebeldes vão começar a ceder. Situações sem esperança vão começar a mudar. Porque você não está mais confiando apenas na sua capacidade. Você está posicionado num lugar onde o poder de Deus pode fluir sem restrições, onde a graça divina pode operar sem limites, onde o impossível se torna possível. Chegamos ao momento final desta mensagem, e eu preciso deixar algo absolutamente claro no seu coração. Quando você ora por um enfermo, você não está apenas tentando resolver um problema médico. Você está participando da obra redentora de Cristo. Você está trazendo o reino de Deus para aquela situação. Você está demonstrando ao mundo que Jesus ainda está vivo e ainda está curando. Isso é maior do que técnicas, é maior do que métodos, é maior do que conhecimento teológico. É sobre você se tornar um canal através do qual o amor e o poder de Deus fluem para tocar vidas quebradas e corpos doentes. E para isso, você precisa de tudo o que falamos, discernimento espiritual para entender a raiz da enfermidade,
Intimidade com Deus que gera autoridade real. Fé ativa que não duvida das promessas divinas. Vida de santidade que remove obstáculos à oração. Palavras alinhadas com as Escrituras que declaram verdade. E jejum que quebra resistências espirituais. Mas acima de tudo você precisa de amor, porque você pode ter todos os dons, pode conhecer todas as doutrinas, pode ter fé que move montanhas, mas se não tiver amor, você não tem nada. 1 Coríntios 13 é claro sobre isso. Quando Jesus curava, ele curava movido por compaixão. Mateus 14,14 diz: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Compaixão, não obrigação, não demonstração de poder, mas amor genuíno por pessoas sofrendo. E você precisa ter esse mesmo coração. Quando você ora por um enfermo, você não pode fazer isso mecanicamente. Você não pode simplesmente recitar palavras e seguir fórmulas. Você precisa verdadeiramente se importar com aquela pessoa. Você precisa sentir a dor dela. Você precisa desejar ardentemente a restauração dela. Porque o amor abre portas que nada mais pode abrir. O amor toca corações que estão fechados. O amor cria a atmosfera para milagres acontecerem. E quando você ora com amor genuíno, algo poderoso é liberado no mundo espiritual. Agora deixe-me dar a você algumas instruções práticas finais. Quando você for orar por um enfermo, primeiro, peça permissão ao Espírito Santo. Pergunte a ele se você deve orar naquele momento e como você deve orar. Não assuma que você sabe tudo. Seja humilde o suficiente para buscar direção divina. Segundo, se possível, converse com a pessoa. Descubra há quanto tempo ela está doente. Pergunte se há algo específico que Deus tem mostrado a ela. Esteja atento para qualquer pista espiritual que o Espírito Santo possa estar revelando através da conversa. Terceiro, declare a palavra de Deus sobre a situação. Não apenas ore, mas proclame verdades bíblicas. Lembre Deus de suas promessas. Não porque ele esqueceu, mas porque isso fortalece sua fé e a fé do enfermo. Quarto, imponha as mãos com autoridade, mas também com ternura. Marcos 16:18 fala sobre impor as mãos sobre os enfermos. É um ponto de contato físico que transmite poder espiritual. Mas faça isso com amor, não como uma performance. Quinto, ordene a enfermidade que saia. Não peça educadamente, não sugira timidamente. Ordene. Você tem autoridade em Cristo para fazer isso. Use essa autoridade. Sexto, ministre também a pessoa emocionalmente e espiritualmente. Muitas vezes a cura física vem quando há cura interior primeiro. Ajude a pessoa a perdoar, a liberar mágoas, a quebrar acordos com mentiras. Sétimo, instrua a pessoa sobre como manter a cura. Às vezes, as pessoas são curadas, mas voltam aos mesmos padrões que causaram a doença. Ensine sobre estilo de vida espiritual saudável, sobre guardar o coração, sobre permanecer em Deus. E, finalmente, dê toda a glória a Deus. Nunca, jamais, tome crédito pelo milagre. Você é apenas um canal. O poder é de Deus. A glória pertence a Ele. Redirecione sempre o louvor para onde ele pertence. Agora, eu quero decretar algo sobre você neste momento. Você que está ouvindo esta mensagem não está aqui por acaso. Deus está te chamando para um ministério de cura. Ele está te capacitando para ser instrumento dele para trazer restauração aos enfermos. Hoje, se quebra sobre sua vida toda timidez religiosa que te impedia de orar com ousadia. Hoje, se rompe todo medo de fracasso que te paralisava. Hoje se despedaça toda incredulidade que roubava o poder das suas orações. Hoje Deus está derramando sobre você discernimento espiritual. Você vai começar a perceber coisas que antes não percebia. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo com mais clareza.
Você vai entender os mistérios de Deus com mais profundidade. Hoje, Deus está te ungindo com autoridade espiritual. Não arrogância, mas confiança santa no nome de Jesus. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Você vai decretar a palavra e ela vai se cumprir. Você vai orar e o impossível vai acontecer. Você é chamado, você é escolhido, você é capacitado, não por seus méritos, mas pela graça de Deus. Não por sua força, mas pelo poder do Espírito Santo. Não por sua sabedoria, mas pela revelação divina. E eu declaro sobre você as palavras de Isaías 61, 1-3. O Espírito do Senhor está sobre você, porque Ele te ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ele te enviou para restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os tristes, para dar aos tristes uma coroa de formosura em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Esta é sua identidade. Este é seu chamado. Este é seu destino. Agora levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre sua vida. Não espere se sentir pronto. Não espere ter todas as respostas. Comece onde você está. Com o que você tem, dê o primeiro passo em obediência e Deus fará o resto, porque você não está sozinho. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. O mesmo poder que operou através dos apóstolos está disponível para você. A mesma graça que transformou pecadores em santos te capacita neste momento. Vá, ore pelos enfermos, imponha as mãos sobre os doentes, declare a palavra de Deus e veja o reino avançar através da sua vida. Em nome de Jesus, amém.